O mestre Shinran diz: não conheço absolutamente o bem e o mal. Se eu conhecesse o que é bom, tal como Tathagata em sua mente, então eu saberia o que é bom. Se eu conhecesse, tal como Tathagata, o que ele considera mal, então eu poderia saber o que é mal. Mas sou um ser ignorante, repleto de paixões maléficas. Neste mundo impermanente, qual uma casa em chamas, todas as palavras são falsas e insinceras. Nada é autêntico, só o Nembutsu é verdadeiro. Epílogo do Tanisho, Tratado de Lamentação das Divergências. Nome Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui hoje participando. Segundo dia de Ho'onko 2014. Bom, esse ano eu comecei mal com Ho'onko, né? Porque ontem eu pude participar, mas hoje de manhã eu acabei perdendo a hora e não participei do ofício matinal, né? Pode parecer simplesmente uma desculpa, né? Mas o fato é que a gente hoje em dia tem tantos recursos e a gente acredita então, né, que o celular, né, pode ser usado então como despertador, e a gente fez todo o preparativo para que isso acontecesse, de tocar às 5h30 para a gente estar acordando. Acontece que termina a bateria do celular e a bateria do drone, né? Então, lamentavelmente, né, eu me envergonho então o fato de ter acontecido isso, e amanhã eu vou fazer o possível para preparar de uma forma melhor e não perder a hora, né? Bem, mas como a gente viu agora há pouco no Tanisho, né, neste mundo de constante transformação, todas as coisas são incertas, né? Então, Shinran falou: apenas o Nembutsu, que provém do voto do Buda, da compaixão do Buda amiga, somente o Nembutsu é a verdade. Então, quer dizer, nós estamos aqui vivenciando essa existência, acreditando tanto no nosso potencial, na nossa capacidade, mas como hoje mesmo aconteceu comigo, né? Tudo que a gente constrói nesse mundo, né, com intelecto, razão, tem limitações. Então não adianta a gente ficar só apegado a isso, achando que isso é o máximo, isso é a coisa mais importante. Existe algo muito mais importante do que isso, né? E Shinran esclareceu então que é justamente o Nembutsu, o Namo Amidabutsu, que é a única forma, né, de salvação desse ser tão limitado, tão ignorante, que nem percebe essa nossa limitação, essa nossa ignorância. 2014, então, mal começamos, né, mas esse ano é ano de cavalo, né, então está passando tão rápido, né, o galope. Está voando, né? Estamos já na primeira quinzena, então terminando, e as atividades vão acontecendo, a nossa vida vai prosseguindo, a gente acredita assim, mas o fato é que realmente a gente não sabe, não é questão de dia de amanhã, né? É um passo, um segundo depois deste momento, a gente não sabe como que a nossa vida vai se transformando. Então ontem a gente saiu 9 horas lá de Birigui, 9 e pouquinho, e chegando, né, pegando a autoestrada, Marechal Rondon, depois Castelo Branco, mas um pouquinho antes de entrar na Castelo Branco, lá na altura de, acho que é Botucatu, né, infelizmente a gente teve que deparar com um acidente, né. Bom, felizmente não foi a gente que estava envolvido, né, mas tinha acontecido ali em torno de uns 5 minutos antes, depois a gente
antes, né, de a gente ter passado lá, né? E pelo que a gente viu ali assim, provavelmente o motoqueiro ali que estava caído, ele já provavelmente não tinha mais vida, né? Então, quer dizer, a gente para pensar assim, essa nossa existência aqui agora, parece tão natural, tão óbvio, né? Essa vida existir aqui agora, mas num piscar de olhos as coisas se transformam e a nossa vida de repente acaba nesse mundo, né? Então nós temos que buscar algo que é realmente a verdade. O Shin Nachoni, né, esclareceu que somente o Nembutsu é a verdade. Por quê? Porque o Nembutsu, na verdade, não é, apesar de, claro, nós que estamos recitando, atendendo ao chamado do Buda, mas é a ação do Buda, né, que está acontecendo sobre cada um de nós. Então, quando a gente ouve essa voz, né, parte, né, da nossa garganta, sai da nossa boca para fora, mas na verdade é uma ação do Buda, né, nos chamando, conscientize-se, né, dessa vida que você recebeu, essa vida tão preciosa. Mas será que a gente está valorizando de verdade essa existência? Bom, a gente pensa que sim, né? E pensa assim que valorizar a vida é fazer as coisas tudo como a gente deseja. Mas o fato é que nesse mundo as coisas não acontecem como a gente deseja. Por isso que a gente sofre, né? Por isso que a gente fica angustiado, por isso que a gente fica tão chateado. Mas nesse mundo então de constante transformação, vamos buscar, né, o que os nossos grandes mestres nos ensinaram, o caminho da verdadeira sabedoria, que é só assim que a gente vai saber valorizar de verdade essa nossa existência. Bom, muitos falam assim, né, que o budismo é autoconhecimento. Bom, claro, é uma forma de se dizer, né? Mas eu acho que não seria simplesmente um autoconhecimento, porque no momento que a gente encontra com a sabedoria do Buda, é que a gente vai encontrar com a gente mesmo, né? Porque o Buda reflete para a gente, né? Esclarece para a gente o que a gente é de verdade. A gente é esse ser ignorante, né? Está achando que é o máximo. Mas na verdade, então, quando a gente encontra com o ensinamento do Buda, o esclarecimento do Buda, a gente vai saber o que a gente é de verdade. Então hoje, né, com esse acontecimento, que ontem também a gente estava participando aqui, eu falei algumas coisas assim, e falar é fácil, né? Difícil é fazer. E eu estava certo, não, vou acordar às 5h30, né, fazer tudo direitinho, para vir aqui, mas isso não aconteceu. Então, quer dizer, mesmo a gente pensando que está se esforçando, pensando que está fazendo a coisa certa, a gente é incapaz de saber se está fazendo realmente o certo ou não. Isso que nós somos, né? Há tantas coisas nesse mundo, tantos exemplos, né, que a gente vai entendendo que realmente as coisas são assim. Não adianta a gente ficar valorizando a si próprio, o potencial, né, pequeno potencial, pequena capacidade que a gente tem. É claro que isso também é importante, não estou querendo simplesmente negar isso, né? Mas que o mais importante é a gente entender que existe algo muito, muito maior do que isso. Que a gente tem que buscar isso, né? E tudo isso está esclarecido dentro do Sutra, né? São os ensinamentos que o Buda pregou nessa vida. E que através, então, dos templos, dos locais, né, onde passaram os ensinamentos do Buda, nós recebemos, né, nós tivemos a felicidade de encontrar com o ensinamento do Nembutsu, porque há um pouquinho mais de 750 anos atrás, Shin Nachoni, né, deixou transmitido esse ensinamento. Bom, ano passado completou exatamente 750 anos da morte de Shin Nachoni, né? Então esse ano seria 751 anos, né? E a gente está aqui podendo participar neste ofício. Aí a gente pensa assim, a gente está aqui por quê? Porque eu simplesmente, né, tive a intenção, o desejo de querer vir aqui participar. Mas realmente, mais do que isso, mais do que o seu desejo, do que a sua vontade, se não houvesse todas as condições, né, interligadas, que propiciassem dessa forma, que favorecessem dessa forma, a gente não estaria aqui agora.
né, o que eu falei agora há pouco, esse exemplo, né, de a gente encontrar com esse acidente, talvez se fosse lá uns 5, 10 minutos antes, a gente teria, né, deparado com esse acidente em si. Talvez a gente seria a pessoa que estaria causando esse acidente de repente, né? Eu sou incapaz de tirar a vida de alguém, de prejudicar alguém. A gente não sabe, né? Por isso que o Buda falou que nós somos a ignorância. E a gente não quer aceitar isso, né? Infelizmente, lamentavelmente, nós somos assim. Mas por justamente a gente ser assim, é que existe essa compaixão do Buda Amita. O Namo Amidala que está chamando. Confie em mim que eu vou fazer com que você venha se tornar Buda também. Porque se não houver essa compaixão do Buda, não há como, né, a gente vir a se livrar desse mundo de sofrimento. Sair desse ciclo de sofrimentos desse mundo de samsara. Então a ação do Buda está sobre cada um de nós atuando. Mas se a gente vai ter ou não esse encontro, aí é a oportunidade de cada um, né? Eu acho que felizmente nós tivemos essa chance. Algumas pessoas aqui talvez já há tanto tempo, né, frequentam o Ho'oponopono, talvez vão nos templos, né, onde vocês participam, já há muito tempo, vem para ouvir o ensinamento, ou não? Bom, aí é de cada um, né? A gente espera que daqui para frente também vocês tenham cada vez mais, né, chances, oportunidades, claro, o desejo de querer participar cada vez mais. Isso é uma coisa muito importante, mas conscientizemos também de que mais do que o nosso desejo, tem que haver, né, tantos elos, tantas condições que estão ligadas e que façam com que as coisas aconteçam. Bom, para começar, né, se a gente está aqui, é que a gente recebeu essa vida nesse mundo, né? Porque não há ninguém que está aqui nesse mundo que possa afirmar que a sua vida existe sem a existência da vida de seus ancestrais, né? Então, quer dizer, essa primeira condição de a gente estar podendo vivenciar essa vida, nós já estamos nessa posição, nessa condição de ter recebido essa vida. Por isso que essa vida é um grande presente e que a gente só pode viver cada momento como presente. Ninguém está vivendo o passado, não é verdade? O passado você já viveu, já passou. O futuro a gente planeja, a gente faz, né, tantas coisas esperando que seja melhor, e a gente até se esforça para que seja assim, e a gente esquece do presente, aqui e agora. E só existe aqui e agora esse momento. E esse momento que a gente tem que valorizar. E como que a gente vai valorizar esse momento aqui e agora? É ouvindo o Dharma, né? Atendendo o chamado do Buda. Será que a gente consegue estar, né, recitando o Nembutsu, Namandala, o dia todo? Com certeza não, né? A gente que recebeu o título de monge, a gente não faz isso também. Não tem nem como fazer isso, né, infelizmente. É claro que há milênios atrás talvez tivesse até gente que tentasse dessa forma. Mas principalmente hoje em dia é praticamente impossível, né? Talvez vocês já ouviram falar também, mesmo esse ofício de Ho'oponopono, lá no Japão, são 7 dias. Começa no dia 9 e termina no dia 16. Aqui no Brasil, só nesse tempo, que é o tempo matriz sul-americano, são 3 dias. Nos templos do interior que a gente cada um, né, os monges cuidam, apenas um dia. Quer dizer, não é nem um dia inteiro. É 1 hora e vai lá, né? Olha lá. E o pessoal ainda fala assim, ô sensei, está falando muito. Né? Tem gente que até reclama, né? Não quer nem ouvir 1 hora de ensinamento. Antigamente, mesmo os rituais memoriais, né? Os ofícios memoriais que a gente chama de Hoji, diz que os monges liam os 3 sutras. No mínimo era tipo 3 horas de leitura só de sutra. No mínimo. Hoje a gente faz a leitura de sutra em 10 minutos, o pessoal está reclamando que está longo. Né? Quer dizer, isso que somos nós, seres humanos, cada vez mais nesse mundo, principalmente, né, do Mapô, a gente vai degradando, né? Nós somos assim.
E nesse mundo que nós vivemos hoje, justamente, se não houver compaixão do Buda Amida sobre cada um de nós, realmente não há como a gente se libertar desse mundo de sofrimento, de ignorância, né? Aqui nós recebemos essa condição de ouvir um pouquinho do ensinamento búdico, né? Que a gente possa alegrar com isso. Cada momento dessa nossa vida que a gente está recebendo aqui agora, seja encarado, seja recebido como realmente um grande presente, né? E se é um presente, a gente tem que agradecer, não é? E como é difícil a gente agradecer. Por isso mesmo, até mesmo essa ação de retribuição de gratidão, na verdade, provém da ação do Buda através do Namo Amidavas. Então, no momento que a gente atende ao chamado, recita Namo Amidavas, nós estamos recebendo essa possibilidade de estar agradecendo a tudo e a todos que a gente não consegue agradecer, né? E, bom, para finalizar, gostaria de contar uma historinha, né? Como a gente possa estar refletindo, como é difícil agradecer, né? Diz que tinha um homem, né, que estava numa situação muito, assim, lamentável em termos financeiros, né? Estava numa situação desesperadora, sabe? Aí diz que ele apelou, escreveu uma carta, né, endereçada a quem? Escreveu assim: para Deus, né? Eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu gostaria que o Senhor me agraciasse pelo menos R$100 para passar, né, pelo menos essa dificuldade por um momento. E colocou então, né, a carta dentro da caixa do correio. Aí na hora da triagem lá, né, no correio, os funcionários lá vendo, nossa, uma carta endereçada para Deus. Aí um deles ficou curioso, né, disse que abriu a carta e leu. Falou para todo mundo assim: nossa, que coitado esse sujeito, né? Deve estar numa situação muito difícil para fazer uma coisa dessa, né? Aí o outro falou assim: então vamos fazer uma coisa. A gente que está trabalhando aqui, vamos, né? Cada um dá um pouquinho do que pode, fazer uma vaquinha aqui, e a gente manda para ele um dinheirinho para ele, né? Aí todo mundo, tá bom, né? Cada um deu um tanto que podia, eles colocaram o valor dentro do envelope e remeteram de volta lá para esse sujeito. Assim que chegou a carta, o homem ficou lá, viu, né? Abriu a carta, R$80, né? Aí, logo ele escreveu uma outra carta para Deus: meu Deus, muito obrigado, Senhor, ter atendido. Pena que os funcionários safados lá do correio tiraram 20 mangos. Né? Bom, quando eu li essa piada, desculpe, vocês não riram, então não foi nada engraçado. Você não sabe a piada, sabe? Acho que tinha que ter um Ari Toledo aqui para contar piada, acho que seria bem melhor, né? Mas, quando eu li essa piada, eu pensei assim, né? Poxa, a gente fica rindo, né? Assim, porque acha que é coisa de outras pessoas, né? Não tem nada a ver com a gente. Mas depois de refletir em cima do Dharma, né? Falar, poxa, mas isso está falando da minha pessoa mesmo. Será que eu estou agradecendo de verdade, né? Eu estou recebendo tantas coisas, eu não estou agradecendo a ninguém. Ao invés de agradecer os favores que eu recebo, eu ainda reclamo, né? Ainda acha que estou certo. Quer dizer, dessa forma, fazendo a coisa tudo errado, ainda achando que está certo, como é que vai ter a libertação dessa ignorância? Como é que vai ter realmente a salvação desse ser? Não há como, né? Então, se não houver a ação do Buda, se não há uma amidade sobre cada um de nós, realmente não há como a gente se libertar desse ciclo de sofrimentos, né? Eu espero que, pelo menos nós recebemos essa oportunidade, que a gente possa realmente, né, agradecer, atendendo ao chamado do Buda, né? Ao final, então, eu gostaria de ler a carta do mestre Vivendo, né, que fala justamente a respeito do ofício memorial de Shinran Sharma. Está certo que um texto escrito há mais de 500 anos, talvez para aquela época em japonês, fosse de mais fácil compreensão,
Mas apesar de a gente ter esses textos, né, da carta do mestre Daniel já traduzidos, algumas das cartas, nem tudo é fácil de a gente só de ouvir e entender tudo, né? Porque talvez isso também sirva, né, para futuras reflexões, mas o fato de que a gente quer, né, encerrar a explanação em cima das sábias palavras dos nossos mestres, eu gostaria de fazer isso, né? Refletir em cima das palavras do mestre Daniel para encerrar a minha explanação de hoje, agradecendo a atenção de todos. Fascículo 5, carta 11, capítulo sobre o ofício em memória do mestre Shinran. Muitas pessoas participam dos ofícios em memória de Shinran Shonin, desejam reverenciar, anseiam retribuir a bondade do mestre e expressar sua gratidão pelas virtudes transmitidas pelo Buda. Entre elas, há algumas em quem já foi despertada a mente confiante, Shinji, e outras que ainda não a vivenciaram. Essa é uma questão de grande importância. Caso a mente confiante não se consolide, o nascimento na terra da recompensa não será assegurado. Possam aqueles que carecem da mente confiante encontrar já a sua consolidação. A vida humana é transitória. A terra da bem-aventurança é o reino da eternidade. Assim, em lugar de nos apegarmos à fugaz condição humana, precisamos aspirar à eternidade na terra da bem-aventurança. Por isso, em nossa escola, caso não se compreenda por que a mente confiante é a prioridade máxima, tudo o mais será em vão. O fundamental é a consolidação imediata da mente tranquila, andi, e o anseio pelo nascimento na terra pura. Mas as pessoas, em geral, imaginam que a mera repetição do Nenbutsu, sem a compreensão do seu significado, poderá conduzi-las à terra da bem-aventurança. Isso é um grande equívoco. Receber a mente confiante do outro poder, Tarik, não é outra coisa senão a percepção plena do significado dos 6 caracteres Namo Amida Butsu. Só assim é possível a consolidação da mente confiante. Quanto à própria mente confiante, o Sutra Maior diz: ouvindo este nome, recebemos a mente confiante que nos alegra pela certeza do nosso nascimento na Terra Pura. Chantal diz: Namo quer dizer atender ao chamado do Buda Kimyo. Isso também significa a transmissão da virtude do Buda aos seres através do voto, a fim de salvá-los. Amida Butsu é justamente essa prática. Os caracteres Namo representam o abandono de todas as práticas secundárias e a confiança no Buda Amida, livre de dúvidas, com a mente concentrada em completa devoção. O significado dos caracteres Amida Butsu é que Amida salva, de modo espontâneo, os seres que, com a mente concentrada, atendem ao seu chamado. Esse é o sentido dos caracteres Amida Butsu. Apreender desta maneira o que se manifesta no Namo Amida Butsu é receber a mente confiante. Isso caracteriza o adepto do Nenbutsu que vivencia plenamente a mente confiante do outro poder Tarik. Reverenciamos sempre, reverenciamos. Namah.
Rasho Rai Hari muito obrigado a todos. Obrigado. Para encerrar, vamos cantar o Ondoku-san. Todos de pé, por favor. Muito obrigado a todos pela vinda hoje.